Jesus, lá onde nós não morremos. Deus não tem compromisso de enviar igrejas para a terra. As igrejas são instituições humanas que os homens usam para arrecadar dízimos e ofertas. As igrejas são instituições humanas que os líderes religiosos usam para construir os seus impérios sobre a terra. Mas Deus, de geração em geração, envia um profeta mensageiro. É por isso que você tem a Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros dos profetas. Cada livro da Bíblia pertenceu a um profeta. E Deus é justo. E na sua justiça Deus nos enviou um profeta. O seu nome é Cacô Filipe. Por isso nós estamos distribuindo livros do profeta Cacô Filipe, gratuito para todos os moradores de São João Batista. Se você deseja adquirir um livro do profeta Cacô Filipe gratuito, pode pegar o seu aqui no carro de som. Você deve saber que Deus tem um profeta vivo sobre a terra. O Deus vivo, que é o Senhor Jesus Cristo, de geração em geração envia profetas para a terra. E o profeta de Deus para o nosso tempo é o profeta Cacô Filipe. Não importa a sua igreja, não importa a sua fé e a sua religião, Cacô Filipe é o seu profeta. Cacô Filipe é o profeta de todos os habitantes da terra. Se você é católico, Cacô Filipe é o seu profeta. Se você é protestante, Cacô Filipe é o seu profeta. Se você é evangélico, Cacô Filipe é o seu profeta. Mesmo que você seja maçom, mesmo que você seja ateu, Cacô Filipe é o seu profeta. O Senhor Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, enviou um profeta para a terra. O seu nome é Cacô Filipe. E não se pode conhecer Deus por meio de uma igreja. Não se pode conhecer Deus por meio de uma religião. Não se pode conhecer Deus por meio de um livro sagrado. Mas é possível conhecer Deus somente por meio de um profeta. De geração em geração, Deus envia profetas para a terra. Se você ama a Deus, se você está em busca de salvação, então leia o livro do profeta Cacô Filipe. O livro do profeta Cacô Filipe é gratuito para todos os habitantes da terra. O Senhor Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, de geração em geração envia o seu profeta para a terra. Você deve saber que Deus está vivo. E um Deus vivo fala por meio de um profeta vivo. Deus não fala por meio de igrejas. Deus não fala por meio das religiões. Mas a boca de Deus sempre foi um profeta vivo sobre a terra. Em 24 de abril de 1993, o profeta Cacô Filipe recebe por meio de visão a visitação de um anjo que lhe comissionou com a mensagem destinada a toda a terra, a fim de quem quer que creia tenha a vida eterna. Só há um Deus no céu. E Deus só tem um profeta sobre a terra em cada tempo. E para o nosso tempo, o profeta de Deus é Cacô Filipe. Deus, em sua bondade, nos enviou o profeta Cacô Filipe. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 23, que Ele enviaria profetas para a terra. E de geração em geração, Deus sempre enviou seus profetas para a terra.
E para o nosso tempo, Deus enviou o profeta Cacô Filipe. O profeta Cacô Filipe tem uma mensagem para todos os habitantes da terra. Não importa a sua grandeza sobre a terra, Deus enviou um profeta para você. O seu nome é Cacô Filipe. Cacô Filipe é o profeta de todos os habitantes da terra. Se você é católico, Cacô Filipe é o seu profeta. Se você é protestante, Cacô Filipe é o seu profeta. Não importa a sua fé, a sua igreja e a sua religião, Deus enviou um profeta para o nosso tempo. É a maneira pela qual Deus fala aos vivos sobre a terra. O Senhor Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, de geração em geração envia o seu profeta para a terra. Nós estamos distribuindo livros do profeta Cacô Filipe, gratuito para todos os moradores de São João Batista. Então, se você deseja conhecer o profeta e a sua mensagem, você pode pegar o livro do profeta Cacô Filipe, gratuito aqui no carro de som. Você deve saber que Deus não está nas igrejas. Você deve saber que Deus não está nas religiões. Você deve saber que Deus não está nos livros sagrados. Mas Deus está com o seu profeta. É por isso que você tem a Bíblia. A Bíblia é o livro dos profetas. E tudo que nós sabemos sobre Deus, Deus nos disse por meio do seu profeta. Você deve saber que não foi Deus quem fundou as igrejas e as religiões, mas Deus envia um profeta para a terra. Você é livre para acreditar ou não no seu profeta. Deus não obriga ninguém a acreditar no profeta que ele envia. Mas Deus não é obrigado a salvar aqueles que rejeitam o seu profeta. Ninguém era obrigado a acreditar em Noé. O Senhor Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, nos enviou um profeta para o nosso tempo. O Senhor Jesus Cristo, Deus dos profetas, nos enviou um poderoso profeta. Seu nome é Cacô Filipe. Por isso nós estamos distribuindo livros do profeta Cacô Filipe para todos os habitantes em São João Batista. Se você ama a Deus, se você está em busca de salvação, então leia o livro do profeta Cacô Filipe. O livro do profeta Cacô Filipe é gratuito para todos os habitantes da terra. Por isso estamos distribuindo em São João Batista livros do profeta Cacô Filipe para todos os moradores dessa cidade. Se você deseja um livro do profeta Cacô Filipe, pode pegar o seu aqui no carro de som. Você deve saber que Deus tem um profeta vivo sobre a terra no seu tempo. Você deve saber que Deus não salva pelas igrejas. Deus não salva pelas religiões. Você deve saber que Deus não salva por meio de livros sagrados, mas Deus salva por meio de um profeta vivo. O profeta de Deus para o nosso tempo é o profeta Cacô Filipe. Só há um Deus no céu, e Deus só tem um profeta na terra de cada vez. E para o nosso tempo, o único e verdadeiro profeta de Deus é o profeta Cacô Filipe. Se você é um filho de Deus, se você ama a Deus e está em busca de salvação, então leia o livro do profeta Cacô Filipe, que é gratuito para todos os habitantes da terra. Se você deseja o livro do profeta Cacô Filipe, você pode pegar o seu gratuitamente aqui no carro de som. Estamos em São João Batista, no estado do Pará, no Brasil, para dizer a todos os moradores de São João Batista que o profeta de Deus hoje sobre a terra chama-se Cacô Filipe, e que Deus não poderá te salvar por meio das igrejas. Deus não pode salvar por meio das religiões. Deus não pode salvar por meio de livros sagrados.
Mas Deus salva os seus filhos por meio de um profeta vivo. Se você é um filho de Deus, é um profeta vivo que você deve procurar para ser salvo. Você deve saber que não foi Deus quem fundou as religiões. As religiões servem apenas para dividir os homens na terra. Você deve saber que não foi Deus quem fundou as igrejas. As igrejas são instituições humanas que os homens usam para arrecadar dízimos e ofertas. As igrejas são instituições humanas que os líderes religiosos usam para construir os seus impérios sobre a terra. Mas Deus não pode fazer isto. Deus envia um profeta que tem uma mensagem de salvação. O profeta é a boca de Deus sobre a terra. E o profeta que Deus enviou para o nosso tempo é o profeta Cacô Filipe. Lembre-se deste nome. O profeta que Deus enviou para o seu tempo é o profeta Cacô Filipe. Estamos distribuindo livros do profeta Cacô Filipe gratuitamente para todos os moradores de São João Batista. Todos os habitantes de São João Batista devem saber que Deus tem um profeta sobre a terra. O seu nome é Cacô Filipe. As igrejas não podem te salvar. As religiões não podem te salvar. Os livros sagrados não podem te salvar. Mas a salvação de Deus é um profeta vivo sobre a terra. E Deus, em sua soberania e no seu amor, enviou para você o profeta Cacô Filipe. Felicidade para nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6. O embaixador do céu sobre a terra, o começo do profetismo, né? Oh, que feliz